quero falar um pouco sobre o laboratório de Wuhan. Esse laboratório de vírus é uma realidade, ele existe. Existem informações completas a respeito dele. Ele está localizado nas colinas próximas à cidade de Wuhan, na China, e tem uma área construída de 3.000 metros quadrados. Ele é considerado de nível máximo, P4, um nível de segurança para lidar com vírus extremamente perigosos. Foi construído sob orientação tecnológica da França. O homem lá que fundou, o Alain Mérieux, o nome desse francês é Alain Mérieux. Ele é fundador de uma empresa bioindustrial e assessorou os chineses na construção desse laboratório, oferecendo toda a ajuda, toda a tecnologia. Este laboratório não é o único no mundo. Os Estados Unidos têm vários laboratórios desse tipo. E o Brasil também tem, na Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro, também o seu setor destinado a isso, a lidar com vírus de vários tipos. Eles guardam esses vírus em situações específicas, acredito eu, que um ambiente refrigerado, isolado, com toda a segurança de contaminação, e há muitos vírus ali. Eu fiquei impressionado quando uma pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, disse que eles têm conhecimento de um monte de vírus perigosíssimos que, se passassem para os seres humanos, poderiam fazer um estrago, uma destruição. Mas se até no Brasil, na Fiocruz, existe esse conhecimento, nos outros países, muito mais. Daí a teoria da conspiração, que atribui a laboratórios desse tipo a produção do vírus HIV, da AIDS, e agora do Ebola também, e mais recentemente o vírus da moda, que está gerando ainda a pandemia no mundo todo. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria multiplicação de epidemias de enfermidades. Qualquer desses vírus considerados perigosos são suficientes, quaisquer desses vírus são suficientes para causar um estrago entre a população do mundo. Segundo entendidos, existem milhões de vírus conhecidos, e sendo que só de coronavírus, vírus que atuam em animais, há milhares, alguns milhares de coronavírus. É interessante. Os cientistas sabem disso, eles lidam com esses vírus, e o propósito é entender a estrutura dos vírus, e eles conseguem, porque já decodificaram aí o DNA desse vírus, e eles conseguem fazer isso, entender e até, segundo outros, modificar o DNA desses vírus. E existem acusações. Agora, os Estados Unidos e vários países da Europa, o presidente Macron da França já deu declaração nesse sentido, que eles querem pesquisar a origem desse vírus e vão a fundo nessa investigação. Os Estados Unidos já dizem claramente que desconfiam, porque, segundo essas informações, isso foi publicado, divulgado no mundo todo pela rede Fox, e várias outras redes noticiosas têm divulgado isto. E o que aconteceu? Esse vírus está desde novembro. O primeiro deles, segundo os chineses, ele passou de um animal, morcego, para o ser humano. Segundo pesquisadores, investigadores norte-americanos e ocidentais, a primeira pessoa contaminada pelo vírus não tinha contato com animais. Então, esse vírus deve ter vindo do laboratório. Segundo o francês,
o Alain Mérieux e outros que são cientistas. E eles estabeleceram uma teoria de que esse vírus veio aparecer por acaso, foi acidental. Eles estavam lidando com esse vírus, fazendo modificações genéticas nesse vírus, adaptando o vírus a outras condições, quando acidentalmente esse vírus passou para uma pessoa, depois passou para outra e aí a coisa explodiu. Então, já há bem estabelecida, com bastante comprovação, essa teoria de que o vírus não veio do animal para o ser humano. Porque se isso tivesse acontecido, seria um processo natural. Porque os coronavírus, eu não sabia, são milhares e milhares de coronavírus que existem. Esses coronavírus existem em praticamente todos os animais. E eles teriam, então, por uma circunstância qualquer, passado para o ser humano, se adaptado no ser humano e se multiplicado. Mas, segundo esses cientistas ocidentais, principalmente da França, mas também dos Estados Unidos, e isso já está sendo divulgado, eles estão pesquisando a origem desses vírus. E isso começou de novembro. Eles sabem qual foi a primeira pessoa conhecida que sofreu com esse vírus. E essa pessoa, segundo os ocidentais, não tinha contato com animais, não ia na feira de animais e não comia esses animais exóticos, como o morcego, como outros chineses. De forma que o vírus não teria sido pegado de um animal, de um morcego, mas sim acidentalmente no laboratório. Ainda não existe nenhuma acusação formal contra a China pelo fato de ter feito isso de propósito. Mas agora, os olhares ocidentais estão todos voltados para investigar. Os Estados Unidos já disseram que estão colocando muitos recursos nessa investigação, porque eles querem ir a fundo e descobrir a origem mesmo desse vírus que está assolando a humanidade. E essa é a teoria hoje mais forte, mais conhecida, de que o vírus realmente veio do laboratório de Wuhan, porque é um laboratório que lida com vírus e tem lá mais de 1000 espécies só de coronavírus. E eles estavam guardando esses vírus com segurança, mas por alguma razão esse vírus pulou a segurança e contaminou uma pessoa e depois ele veio passando de pessoa para pessoa. Mas a acusação dos Estados Unidos é que isso aconteceu em novembro. E em novembro a China já sabia disso. Várias pessoas infectadas para dezembro e a China não tomou providências. Jornalistas que queriam anunciar isto sumiram, desapareceram. 12 jornalistas ao todo na China, inclusive cientistas que também quiseram publicar trabalhos científicos a respeito desse vírus, também eles foram calados. Então, isso durou até janeiro, quando começou a aumentar muito. Então, a cidade de Wuhan foi cercada e no mês, então, de janeiro, o número aumentou muito. Mas há coisas interessantes. Em várias outras cidades da China, simplesmente não apareceu o vírus. Cidades próximas até a Wuhan não tiveram nenhum caso conhecido e manifesto de vírus. De Wuhan, uma cidade internacional, os vírus passaram para outros países do mundo, mas não para outras cidades da China. De forma que somente aquela província de Hubei, onde está a cidade de Wuhan. A cidade de Wuhan é uma cidade internacional linda, maravilhosa, super moderna, de 11 milhões de habitantes, digamos assim, aproximadamente do tamanho de São Paulo. Uma cidade internacional onde estão concentradas a maior parte das indústrias estrangeiras que estão lá, e são muitas. A maior parte das indústrias estrangeiras na China estão localizadas lá na cidade de Wuhan. É uma cidade imensa, super moderna, maravilhosa, é uma cidade impressionante. E ali, esse laboratório supostamente
passou esse vírus acidentalmente para outras pessoas. A cidade de Wuhan foi cercada e quase que a população toda pegou o vírus e dali voaram para o resto do mundo para levar o vírus para o restante do mundo. O que eu acho interessante nessa história toda é o seguinte: os seres humanos cientistas conhecem outros vírus que podem destruir a humanidade toda. Esses vírus são conhecidos, eles são conservados, isso é considerado interesse científico. Nós queremos conhecer esse vírus perigoso. O pensamento não é matar, destruir. O vírus não tem vida, segundo, sei lá, eu não sou dessa área, biólogos, ele é uma formação, uma molécula ali, mas sem vida. Ele precisa se alojar numa outra célula com vida e ele começa a controlar o sistema reprodutor, muda o DNA daquela célula e ela passa a se reproduzir com aquele outro DNA do vírus, qualquer coisa desse jeito. Então, existe essa possibilidade de outros vírus perigosíssimos destruírem a humanidade toda. A Bíblia diz que nos últimos tempos se multiplicariam as epidemias e tem havido doenças novas que têm destruído a humanidade e nós então ficamos a observar essas coisas e é cumprimento da palavra, mas instrumentalidade humana, talvez inspiração maligna. Eu creio que no controle de tudo isso, Deus está para dirigir os acontecimentos. Eu tenho sempre lembrado 3 coisas para despertar a sua igreja, preparar os santos para o arrebatamento que já está muito próximo. A outra finalidade é apressar a manifestação do anticristo. Por causa da pandemia, o mundo está clamando por um anticristo. E no Brasil, permitir acontecer tudo que vai acontecer, o morticínio que vai ter lugar no Brasil, muito sangue derramado, para que o povo de Deus no Brasil seja despertado e se volte para o Senhor, de forma que Deus está no controle, permitindo tudo isso acontecer, governando os acontecimentos, e nós estamos no limiar dessa nova era da volta de Jesus para o arrebatamento, o início da grande tribulação e depois de 7 anos a volta de Jesus para estabelecer o milênio aqui na Terra. Tudo já está muito próximo, delineado, e nós vemos os acontecimentos mostrando o cumprimento de tudo isto. Paz seja convosco. Eu sou o seu irmão, pastor Luiz Henrique.